Histórias do Velho Oeste e eles a marcaram como gado. O ferro chiou quando tocou sua pele, queimando profundamente em seu quadril até que o cheiro de carne queimada encheu o quarto do bordel. Evelyn gritou, sua voz rouca. Mas ninguém veio ajudar. Ela havia sido arrastada para lá apenas horas antes, uma jovem de 20 anos, roubada de sua liberdade e jogada na imundície daquele lugar. O proprietário, Vance, ficou sobre ela com olhos cruéis. Ele queria quebrar seu espírito antes mesmo que ela conhecesse seu primeiro cliente. Quando ela se recusou a ajoelhar, quando cuspiu em seu rosto, a surra começou. Seu punho atingiu suas costelas, sua bota bateu em suas pernas. Cada golpe era para lembrá-la de que ela não era nada em seu mundo. Nada além de propriedade. As garotas que vieram antes dela tinham aprendido a mesma lição. Vance acreditava que a dor era a linguagem da obediência. Naquela noite ele pensou que Evelyn a entenderia. Mas Evelyn não era como as outras. Seus olhos inchados e vermelhos ainda queimavam com desafio. Quando Vance arrancou o resto de suas roupas, ela o arranhou. Ela se recusou a se render. Ele riu e a forçou contra a cama. As marcas de ferro ainda brilhavam em sua carne, prova de que ela pertencia a ele. No entanto, ela ainda lutou. Ele pressionou seu peso sobre ela, tentando esmagar seu último pedaço de vontade. O som de tecido rasgando encheu o quarto. Sua respiração era pesada, fétida de uísque. Suas mãos rasparam no chão, desesperadas para encontrar algo. Qualquer coisa. E então ela sentiu. Seus dedos se fecharam em torno de uma garrafa de vidro. Em um movimento selvagem, ela a balançou para cima, esmagando-a contra seu crânio. O estalo ecoou agudo e final. Os olhos de Vance reviraram. Ele desabou ao lado dela, sangrando e atordoado. Evelyn não esperou para ver se ele se levantaria. Ela se envolveu no lençol mais próximo. Suas mãos tremendo, seu corpo tremendo de dor. Cada passo doía. Cada contusão gritava. Mas ela se forçou em direção à porta dos fundos. O corredor estava vazio. As outras garotas com muito medo de se mover. Ela empurrou para a noite, descalça na terra, coração batendo forte. O vento do deserto ardeu sua pele, mas parecia liberdade. Ela correu por becos, através dos campos abertos. Seu corpo estava quebrado, mas o medo lhe deu asas. Atrás dela, as luzes do bordel desapareceram à frente. Apenas escuridão e a fraca esperança de que ela pudesse viver para ver o amanhecer. Ela tropeçou mais de uma vez, agarrando o lençol apertado ao seu redor. Sangue escorreu por sua coxa. Seus pulmões queimaram. Ainda assim, ela correu até que o horizonte começou a brilhar com a primeira luz da aurora. O campo se estendia amplo, grama dourada dobrando sob o peso do vento. Suas pernas cederam finalmente. Ela caiu com força, os talos secos arranhando sua pele. Sua visão ficou embaçada. O lençol se agarrou ao seu corpo, manchado de sangue e poeira. Por um momento ela pensou que morreria ali, sem nome. Sozinha, esquecida. Mas então ela o viu. Um homem a cavalo, mais velho, de ombros largos, seu rosto sombreado pela aba de seu chapéu. Ele puxou as rédeas, o cavalo diminuindo a velocidade enquanto seus olhos se fixavam nela. Samuel, um fazendeiro endurecido por 57 anos de vida sob o sol do oeste, desceu e se aproximou. Ele se ajoelhou ao lado dela. Preocupação gravada profundamente em seu rosto envelhecido. Evelyn tentou se afastar, fracamente, puxando o lençol mais alto ao redor de seu corpo machucado. Seus lábios tremeram. Sua voz rachou de terror quando ele alcançou para examinar o ferimento em seu lado. Histórias de amor de cowboy. Por favor, não o levante, ela implorou. Samuel congelou confuso, sua mão pairando sobre o lençol. Que segredo poderia ser tão terrível que uma garota à beira da morte preferiria sofrer em silêncio do que revelá-lo? O que poderia estar sob aquele pano manchado de sangue? E se ele ousasse levantá-lo, isso mudaria suas vidas para sempre? Samuel hesitou apenas um momento antes de deslizar seus braços sob a garota trêmula. Ela era mais leve que um saco de grãos, mas cada contusão em sua pele contava o peso de seu sofrimento. Evelyn agarrou o lençol com mais força, sua cabeça pressionando fracamente contra seu peito, enquanto ele a levantava da grama seca. O cavalo bateu o chão, inquieto, mas Samuel o acalmou com uma palavra tranquila. Ele montou cuidadosamente, segurando-a perto, e virou-se em direção ao seu rancho. A cavalgada foi longa, o sol subindo mais alto, mas Samuel manteve seu ritmo firme. Cada solavanco na trilha arrancou um fraco grito de Evelyn. Ele sussurrou como um pai para uma criança que ela estava segura agora. Quando chegaram à casa do rancho, Samuel a carregou para dentro. Ele a deitou em uma cama simples,
a velha estrutura de madeira rangendo sob seu peso. Ele pegou água da bacia, rasgou tiras de pano e começou a limpar seus ferimentos. No início, ela lutou contra ele, agarrando o lençol como se fosse sua última linha de defesa. Seus olhos estavam selvagens, cheios de terror. Samuel parou, sua voz baixa e firme. Garota, se eu quisesse te machucar, teria te deixado naquele campo. Histórias do Oeste, algo em seu tom, áspero mas honesto, a alcançou. Lentamente ela o deixou levantar a borda do lençol. Foi quando ele viu a marca queimada em seu quadril, crua e irritada, uma cicatriz que nunca desapareceria. Samuel puxou uma respiração afiada. Ele havia marcado gado toda a sua vida, mas nunca tinha visto uma marca forçada na carne humana assim. Evelyn virou o rosto, lágrimas rolando por suas bochechas. Foi ele, ela sussurrou. Vance, ele disse. Eu pertenço a ele agora. Por favor, não me leve de volta para lá. Não posso sobreviver de novo. Sua voz rachou e todo o seu corpo tremeu. Samuel se sentou, sua mandíbula apertada. A raiva em seu peito quase o sufocando. Nenhum homem tinha o direito de tratar uma mulher como mercadoria a ser comprada e vendida. Ele cobriu a marca novamente, puxou o cobertor mais alto sobre seus ombros e falou com uma calma que mal sentia. Você está segura aqui. Ninguém vai tocá-la sem minha permissão. Pela primeira vez, Evelyn olhou para ele. Realmente olhou, como se procurasse uma mentira. Ela não encontrou nenhuma. O silêncio entre eles se estendeu, quebrado apenas pelo vento batendo contra as velhas venezianas. Podcast de histórias do Velho Oeste. Lá fora, o rancho parecia pacífico. Dentro, a tempestade do que poderia vir a seguir começou a se formar. Samuel conhecia homens como Vance. Eles nunca deixavam ir o que achavam que era deles. Ele sabia que essa calma não duraria. Evelyn sabia também, seus olhos disparando em direção à porta como se esperasse que ela se abrisse a qualquer segundo. E a verdade era que nenhum deles teria que esperar muito, porque alguém já estava a caminho do rancho. A batida veio devagar no início, depois mais forte. Samuel estava esperando por isso. Ele se levantou de sua cadeira, as tábuas do assoalho gemendo sob suas botas, e abriu a porta a uma fresta. Lá fora estava um homem nervoso com um sorriso malvado e olhos que nunca ficavam parados. O cheiro de uísque atingiu Samuel antes mesmo do homem falar. Estou procurando uma garota, o estranho arrastou. Fugiu ontem à noite. Você viu alguém passar por aqui? Samuel manteve seu rosto firme, sua voz calma. A única coisa que passou por aqui esta manhã foi o vento. O homem riu, embora não houvesse humor nisso. Ele se inclinou mais perto, tentando espiar dentro da casa do rancho. Engraçado, o chefe disse que ela poderia ir para este lado. Disse que se alguém tentasse escondê-la, seria um grande erro. A mão de Samuel descansou levemente no batente da porta, mas sua postura bloqueou a vista para dentro. Você pode dizer ao seu chefe que eu não cometo erros. O sorriso do homem desapareceu. Sua mão se contraiu em direção ao seu cinto. Antes que ele pudesse sacar, Samuel empurrou a porta com força, pegando-o desprevenido. Os dois homens tropeçaram no quintal, botas levantando poeira. O estranho balançou primeiro, um punho selvagem apontado para o maxilar de Samuel. Mas Samuel tinha visto muitas brigas de bar em seus dias. Ele se abaixou, empurrou seu ombro no peito do homem e o mandou caindo na terra. O homem se levantou rapidamente, xingando, jogando outro soco. Este acertou, de raspão na bochecha de Samuel. Ardeu, mas apenas acendeu um fogo no velho fazendeiro. Com um golpe duro, Samuel derrubou o homem. Poeira se agarrou ao suor. Sangue escorreu do lábio partido do homem. Ele cuspiu, olhou feio, depois recuou. Você vai se arrepender disso, velho. Vance está vindo. E ele não estará sozinho. Ele mancou pela estrada, deixando apenas silêncio e o farfalhar da grama seca. Samuel ficou respirando com dificuldade, esfregando seu maxilar. Filmes de romance do Velho Oeste atrás dele? Evelyn espiou da porta do celeiro, olhos arregalados de medo. Ele trará mais deles? Ela perguntou. Samuel acenou com a cabeça lentamente. Sim, e logo. Posso segurar um homem, talvez dois, mas não uma matilha de lobos. Ele olhou para o horizonte, depois de volta para ela. Precisamos do xerife. Ele é o único que pode enfrentar Vance e sua tripulação. Evelyn agarrou o lençol ao redor de seus ombros, seus lábios tremendo. Ela sussurrou. O xerife vai acreditar em mim? Samuel descansou uma mão em seu braço, firme e forte. Ele vai acreditar em mim e eu estarei bem ao seu lado. O sol mergulhou mais baixo, as sombras se estendendo longas pelo quintal do rancho.
Não havia como voltar atrás agora. A luta já havia começado, e a tempestade estava se aproximando a cada minuto. E antes de cavalgarmos mais para dentro dessa tempestade, deixe-me perguntar algo. Se você ainda está aqui ouvindo, talvez pegue uma xícara de chá, recline-se e me diga que horas são onde você está, e de onde você está ouvindo esta noite. E se você quer ouvir como Samuel e Evelyn enfrentam o perigo à frente, não esqueça de se inscrever. Dessa forma, você não perderá o próximo capítulo desta história selvagem do Oeste. Samuel não perdeu tempo. Ele selou seu cavalo, levantou Evelyn com força cuidadosa e a colocou na frente dele. Seu corpo estava fraco, envolto no mesmo lençol, mas seus olhos se agarraram a ele como se ele fosse a única coisa segura que restava neste mundo. A cavalgada para a cidade foi silenciosa, exceto pela batida constante dos cascos. Evelyn se recostou contra seu peito, entrando e saindo do sono, suas respirações rasas mas firmes. Quando chegaram à borda da cidade, Samuel não a levou para nenhum salão ou pensão. Ele cavalgou direto para o escritório do xerife. A porta se abriu com um rangido, e o xerife Miller levantou o olhar de sua mesa. Ele era um homem largo com prata em sua barba, olhos calmos e um revólver sempre ao alcance. Samuel carregou Evelyn para dentro e a deitou gentilmente em um banco. Ela está muito machucada, Samuel disse. Vance a Marcoux. Ele estará vindo. O rosto do xerife endureceu. Ele se ajoelhou ao lado de Evelyn, falando em uma voz baixa e firme. Você está segura agora, senhorita. Ninguém vai arrastá-la de volta para lá enquanto eu ainda estiver respirando. Os lábios de Evelyn tremeram, mas ela conseguiu um leve aceno. O xerife chamou por Clara, a enfermeira da cidade que correu com uma bolsa de suprimentos. Ela limpou as queimaduras, enfaixou as contusões e deu água a Evelyn. A gentileza do toque de uma mulher quebrou algo em Evelyn. Pela primeira vez, ela soltou o lençol, apenas o suficiente para Clara tratar seus ferimentos adequadamente. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas não eram mais apenas lágrimas de dor. Eram alívio e uma pequena centelha de esperança. Samuel ficou por perto, sua mandíbula apertada, vigiando-a como um cão de guarda. O xerife o puxou de lado. Você sabe que Vance não vai deixar isso passar. Ele virá com mais homens. Talvez esta noite. Samuel acenou. Eu imaginei. O xerife olhou pela janela em direção à rua, quieta sob o sol da tarde. Vou mantê-la aqui, mais seguro que seu rancho. Mas se eles vierem, precisaremos de todas as boas mãos que pudermos conseguir. A mão de Samuel passou por seu queixo, áspero com dias de poeira e trabalho. Não vou deixá-la sozinha. O xerife deu um pequeno aceno de respeito. No canto, Evelyn bebeu água com mãos trêmulas. Sua voz era suave, mas ela atravessou a sala. Por que todos vocês estão me ajudando? Vocês poderiam me entregar de volta e ninguém os culparia. Samuel se aproximou, ajoelhando-se para que seus olhos encontrassem os dela. Porque você merece mais do que correntes e cicatrizes. Você merece uma chance. A sala ficou em silêncio. Apenas o som de sua respiração enchendo o espaço. Lá fora, uma carroça passou chocalhando, a cidade se movendo como se nada tivesse mudado. Mas dentro do escritório do xerife, todos sabiam que algo estava vindo. A calmaria não poderia durar. E quando o sol se pusesse, o problema surgiria com a escuridão. A noite caiu pesada sobre a pequena cidade. Dentro do escritório do xerife, a luz da lanterna cintilou no rosto cansado de Evelyn. Ela havia sobrevivido a mais um dia. Mas o peso de suas cicatrizes ainda pressionava profundamente em seu coração. Samuel sentou-se perto, chapéu nas mãos, observando-a respirar mais facilmente do que antes. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou. Foi o xerife que quebrou o silêncio. Vance não vai tocá-la novamente. Não enquanto estivermos de vigia. E ele quis dizer isso. Aquela noite passou sem ataque. O sol da manhã trouxe uma calmaria que parecia quase irreal, como se todo o pesadelo não tivesse sido nada mais que um sonho ruim. Mas Evelyn sabia que era real. Cada contusão, cada queimadura, cada lágrima a lembrava. E ainda assim algo dentro dela havia mudado. Ela não era mais apenas a garota quebrada que havia corrido pelos campos, envolta em um lençol rasgado. Ela era alguém que havia lutado de volta. Alguém que havia escolhido a liberdade. Alguém que havia encontrado uma razão para continuar vivendo. Samuel viu isso também. Na maneira como seus olhos agora permaneciam firmes, na maneira como ela se sentava mais alta mesmo com sua dor. Ele havia visto gado abatido por tempestades apenas para se levantar mais forte depois que o céu clareava.
Talvez as pessoas não fossem tão diferentes. À medida que os dias se transformavam em semanas, Evelyn curou. Ela ajudou Clara com pequenas tarefas, remendando roupas e preparando comida. Ela riu novamente, suave no início, depois mais brilhante. E esse som encheu o velho escritório do xerife como música. Samuel nunca se afastou muito. Ele aguardava não por dever, mas por algo mais profundo. Algo que ele não havia sentido em muitos anos. E lentamente Evelyn veio a se apoiar nele não como um salvador, mas como um parceiro. O amor silencioso e firme havia começado a florescer no lugar mais improvável. Não era o amor da juventude, rápido e descuidado. Era o amor da sobrevivência. O amor da confiança. O amor que cresce quando duas almas reconhecem a dor uma na outra, e ainda assim escolhem ficar. Uma noite, enquanto o sol pintava o céu de fogo, Evelyn pegou a mão de Samuel. Sua voz estava firme agora. Você me devolveu minha vida. Eu pensava que não era nada além de uma marca em minha pele, mas você me mostrou que cicatrizes não definem quem eu sou. Samuel apertou sua mão, seu rosto envelhecido suavizando com um sorriso. E você me mostrou que até um velho cowboy ainda pode ter algo pelo que vale a pena lutar. A história deles não era sobre uma batalha vencida com punhos ou armas. Era sobre a coragem de se levantar quando o mundo tenta te quebrar. Era sobre encontrar esperança onde não deveria haver nenhuma. E era sobre amor, o tipo que faz você acreditar no amanhã. Agora deixe-me perguntar. Que cicatrizes em sua própria vida te fizeram mais forte? Você acredita que mesmo nos tempos mais sombrios, o amor ainda pode encontrar um caminho? Se esta história te tocou, espero que você dê um like. E se você quer ouvir mais histórias do Velho Oeste, vá em frente e se inscreva. Dessa forma você nunca perderá a próxima história esperando logo ali na curva.